Olá! E aí, tudo bem com vocês? Muito bom! Hoje, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o gênero textual, pessoal, infográfico, tá? Quando se fala aí, em infográfico, nos faz lembrar o quê? Informações, gráfico, tem a ver o quê? Com informações, desenhos, imagens, não é isso? Então, infográfico é um gênero textual que se caracteriza por apresentar informações ou explicações combinando texto verbal e texto não verbal, tá? Então, infográfico são textos aí, verbais e não verbais, ok? Como ilustrações, gráficos, diagramas, mapas e fotos, tá bom? Então, assim, voltando, a falar, infográfico, tá? Apresenta informações, tá? Ou explicações combinando texto verbal e não verbal. Então, o que? Há uma mistura aí, tá bom? De informações, com imagens, tá ok? Muito utilizado pela mídia jornalística, é unânime que esse gênero é um recurso eficaz, visto que torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica de ser compreendido. Então, assim, um texto, que é composto, por, no caso, por uma linguagem verbal e não verbal, é muito mais fácil, da gente compreender, tá? Como o infográfico, por exemplo, é um tipo de gênero textual de fácil compreensão, tá? Por conter, texto que é verbal e não verbal, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido aí, tá, gente? E no nosso livro, tem aí, pessoal, na página 83, tá? Tem aí o nosso, organizar conhecimento. Então, assim, sobre tudo aí que eu falei aqui, tem aí 5 perguntinhas importantes sobre esse gênero textual, tá? Que, assim, eu acho que vocês até já fizeram, com a professora de língua portuguesa. E essas perguntinhas, elas nos ajudam aí a compreender melhor esse tipo de gênero textual, tá? Que a princípio, nós vimos que é um gênero textual, que ele é muito utilizado pela mídia jornalística, que ele é de fácil compreensão, por conter, texto verbal e texto não verbal, porque as ilustrações, como diz aqui, ó, ilustrações, gráficos, diagramas, mapas e fotos, tá? E na primeira perguntinha aí, no nosso livro, que está aí na página 83, pergunta-se o seguinte: como se caracteriza esse gênero textual? Tá? Então, assim, como se caracteriza, esse gênero textual aí, infográfico? Como vocês podem ver, o infográfico é um gênero textual que apresenta informações ou explicações combinando texto verbal e texto não verbal. Então, como ele se caracteriza, combinando texto verbal e texto não verbal, ou seja, as ilustrações, os gráficos, os diagramas, mapas e fotos, tá? O que compõe um infográfico? O que compõe? Ele é composto de quê? Ilustrações, gráficos, diagramas, mapas e fotos, tá ok? Onde os infográficos são mais utilizados? Em jornais e revistas impressos, e também em publicações digitais, onde ganharam animações e ficaram mais sofisticados,
tá ok? Qual é a função desse gênero textual? Qual é a função dele? A função dele é mostrar o quê, pessoal? É mostrar as etapas de um processo, tá? Um funcionamento de alguma coisa. A ligação entre os fatos abordados em uma notícia ou reportagem. No nosso livro tem até um exemplo aí, né, de um infográfico. Como alguns teóricos consideram o infográfico, né? Consideram o infográfico um descendente da notícia, pois verificam que o jornalismo e o infográfico estão muito ligados, tá? Então, o infográfico e a notícia, né, eles estão muito ligados, porque a ideia é o quê? Né? É nos informar, né, sobre alguma coisa, tá ok? E assim, eu gostaria de perguntar para vocês, né? Eu sei que vocês são capazes de produzir para mim um infográfico, tá? Então, assim, eu gostaria que vocês, eu estou pedindo aí, né, algumas atividades, né, a produção textual. Então, assim, quando, né, nós, né, voltarmos, né, eu vou estar, gente, corrigindo, tá bom? Tudo direitinho. E eu gostaria que vocês produzissem para mim um infográfico, tá bom? Então, assim, muito obrigada, tá? Pela participação, tá ok? Então, assim, esse assunto, ele não é um assunto muito extenso, né? Ele é um assunto, assim, que bem simples, tá? Bem fácil aí de ser compreendido, tá? Então, assim, são informações, né? São informações, incluindo aí, né? Texto verbal e texto não verbal, tá? E mais uma vez falando que ele é muito utilizado pela mídia jornalística, tá? E por ele ser um texto verbal e um texto não verbal, ele é um texto, como diz aqui, o assunto, né? Nós conseguimos aí compreender, né? Ele é de fácil compreensão e de dinâmica, né? E rápida, como diz aqui, ó, é um recurso eficaz, visto que torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica de ser compreendido, tá bom? Então, assim, vamos produzir aí esse infográfico, tá? Para mim, boa sorte e beijo.